Espaço pequeno é realmente muito mais difícil de lidar do que um espaço grande. Isso porque normalmente a gente precisa colocar exatamente a mesma quantidade de coisas. Mas, para você não ficar com um episódio de acumuladores na sua cozinha, hoje eu vim te ajudar. Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre alguns truques muito legais para pessoas que têm cozinhas micro. E algum deles você vai usar na sua cozinha gigante também. Mas a real é que os apartamentos estão ficando cada vez menores e com isso a gente precisa fazer caber exatamente a mesma quantidade de coisas. A gente precisa de um fogão, a gente precisa de uma geladeira, a gente precisa de uma bancada para trabalhar, a gente precisa de uma pia. Mas a boa notícia é que dá para você ter uma cozinha micro e ainda ter um espaço funcional e que não seja completamente acumulado de coisa para todo lugar. Essas dicas elas vão desde um planejamento de uma cozinha, então estamos falando desde o comecinho dela, até algumas coisas que você pode fazer na sua cozinha que já está pronta. Então fica ligado que vai ser bem legal. A primeira dica que eu tenho para te dar é sobre os primórdios da cozinha. Quando você está fazendo aquele projeto para sua cozinha, pensar muito bem nas funcionalidades que você quer nesse espaço é fundamental, principalmente para um espaço pequeno. E aí, um grande aliado que a gente vai encontrar é o mobiliário planejado. Isso porque com eles você tem a opção de colocar exatamente o que você precisa e aonde você precisa, otimizando o seu espaço, mas também otimizando as suas atividades do dia a dia. E aqui nessa parte dos armários planejados tem algumas coisas que são muito importantes você lembrar. A primeira é que os armários aéreos eles são fundamentais. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente tem pouco espaço é em verticalizar e usar todo esse espaço de parede. E de preferência, use armários fechados. Isso porque os armários abertos, eles requerem que você organize e deixe tudo bonito. E quanto menos espaço você tem, mais difícil fica de fazer isso. Afinal, você precisa colocar seus potes em algum lugar. Ainda, o armário fechado faz com que você não precise se preocupar com poeira e sujeira o tempo todo. A real prateleira só funciona na base do minimalismo. Então, se você tiver algumas tigelas, alguns copos e coisa assim bem delicada para colocar, tudo bem. Se não, armário fechado. A segunda coisa que você precisa lembrar aqui nessa parte dos armários é que gavetas são fundamentais. A gaveta não só é importantíssima para você guardar algumas coisas que só ficam boas nela, tipo talheres, mas elas também facilitam muito a sua vida na hora de alcançar coisas que estão muito no fundo. Ainda na parte dos armários, é sempre bom lembrar que as prateleiras, quando tem uma distância muito grande, uma e a outra, acabam tendo muito espaço vazio. Então, se você puder optar por isso, tire medida de tudo que você precisa guardar e não faça prateleiras muito altas. A segunda coisa que a gente precisa falar aqui sobre a sua cozinha micro são os eletrodomésticos. Muitas pessoas querem levar os seus eletrodomésticos da casa anterior, que às vezes é maior, para a casa nova. E essa coisa de sair de um espaço maior para um espaço menor acaba atrapalhando muito o planejamento do seu espaço. Então o que eu super recomendo é que você faça uma análise e veja se você realmente precisa levar essas peças de um lugar para o outro. Veja se tem um custo-benefício realmente em levar essas coisas, ou então se é uma economia meio boba. E aqui eu tenho algumas dicas de perguntas que você pode se fazer que são muito importantes nessa hora. Quanto ao fogão, por exemplo, quantas bocas do fogão você realmente precisa? Você gosta de cozinhar? Você cozinha bastante? E também você cozinha para muitas pessoas? Todas essas questões vão te levar a escolher o fogão ideal. Por exemplo, hoje em dia a gente tem cooktop de tudo quanto é tamanho e a gente tem cooktop a gás e de indução. Enquanto esse cooktop de indução ou elétrico fica muito mais clean e dá uma estética muito especial para sua cozinha, ele não é exatamente a coisa mais fácil para quem cozinha bastante. Então, eu super recomendo que você use o fogão a gás se você tiver o hábito de cozinhar todo dia. Ainda, os fogões de indução, eles precisam de panelas específicas para eles, ou seja, nada de ficar colocando a sua panela velha no fogão novo. O forno é exatamente a mesma coisa. Você tem forno elétrico, você tem forno a gás e você tem todo o tamanho possível e imaginável. E nesse caso eu realmente acho que é muito pessoal essa questão do preferir um ou outro, tá? Analise qual você prefere, qual você está habituado e aí faça essa escolha. Obviamente que você precisa saber como é que é a instalação do lugar que você está se mudando. Se você tem esse ponto de gás, você precisa puxar ele e tudo mais. E é como eu falei, a gente tem de todo
tamanho de eletrodoméstico. A gente tem desde uma boca até 6 bocas de fogão. E você pode parar para pensar quantas bocas de fogão você realmente precisa. Geralmente, em espaços pequenos, o que eu super recomendo é que você tenha 4 bocas ou menos. Se você for o tipo de pessoa que só frita um ovo de vez em quando, por que não você ter um fogão de 2 ou uma boca só? E nessa questão do tamanho também entra a geladeira. Porque hoje em dia a gente tem geladeiras gigantescas que parecem um closet de comida que se abre com 2 portas, mas você também tem um frigobar. Você precisa mesmo de todo esse espaço do seu closet de comida? Busque a sua necessidade. Essa é a parte mais importante de escolher eletrodoméstico. E falando de necessidade, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de não comprar tudo que você vê na sua frente. Exatamente, é iogurteira, é fritadeira, é suqueira, é máquina de fazer bolinho, de fazer pão, de fazer donuts. Você realmente precisa de todas essas coisas? Isso é algo que eu já falei inúmeras vezes nesse canal e eu vou continuar falando até eu morrer. Mais uma daquelas coisas que vai para minha lápide. Quanto mais você comprar, mais espaço você precisa ter. E você não tem esse espaço, então pense bem na hora de fazer essas compras. Essencialmente, esses produtos, eles fazem coisas que outros produtos que você já tem podem fazer. Eles só vão facilitar um pouquinho o trabalho. E aí eu fico perguntando para você, será que vale a pena mesmo entulhar a sua casa só porque você não quer coar um suco do liquidificador? Enfim, coisas úteis, coisas que você realmente vai usar. Não seja maluco e compre um monte de eletrodoméstico inútil. Próxima dica. Faxina de mudança. Sim, faxina é sempre importante. E não só quando você está fazendo mudança, mas quando você está fazendo mudança principalmente. Especialmente se você estiver saindo de um lugar maior para um lugar menor. Se você está se mudando, o ideal é que você faça uma faxina em absolutamente tudo que você vai levar para casa nova. E se você já estiver na casa, você trate de fazer faxina também. Considere o espaço que você vai ter, o que você realmente usa, livre-se daquelas coisas que você nem sabia que existiam na sua casa, porque eu sei que elas estão aí. Enfim, mais uma daquelas coisas que vai para minha lápide. Próxima dica. A quinta dica é o encaixe. Encaixar coisas realmente é ótimo para você economizar espaço. E para você fazer isso, você pode usar de 2 técnicas. Existem hoje em dia kits que eles são encaixados automaticamente. Você já compra aquela coisa toda encaixada. Por exemplo, bacias, colheres medidoras, essas coisas. Outra coisa que você pode fazer é padronizar as coisas que você compra para facilitar esse encaixe. E isso é uma coisa que facilita muito, principalmente com Tupperware. Obviamente que se você for fazer isso com panelas, não esqueça de protegê-las. Coloque uma folhinha de papel entre uma e outra, ou um tecidinho, para proteger o teflon dessas panelas, porque senão você vai ter a maior dor de cabeça depois. Agora, você lembra que eu falei de verticalizar o armazenamento? Essa 6ª dica vai servir para você verticalizar também, só que de um jeito um pouco mais fácil. Os pegboards ou varais de utensílios, que estão super na moda, que você vê em vários lugares para vender hoje em dia, são a coisa mais legal para você organizar suas coisas subindo as paredes. E essas dicas, elas são ótimas para você liberar um pouco do espaço de bancada que às vezes é tão escasso nessas cozinhas pequenininhas. Outra coisa que te ajuda muito em espaços pequenos são aqueles objetos multiuso, dobráveis, retráteis, extensíveis. Todas essas coisas acabam sendo muito boas para uma cozinha micro. Isso porque é ótimo você poder aumentar uma mesa para receber mais pessoas, mas depois fechar ela e ter mais espaço de circulação no seu dia a dia, por exemplo. Ainda você também pode ter peças sobre rodas que você leva para os lugares para facilitar uma ou outra atividade. Por exemplo, uma bancada sobre rodas, que você pode usar como aparador para servir comida em um dia que tiver mais gente, ou então você pode deixar na sua cozinha e usar como uma área de apoio extra. Enfim, cadeiras dobráveis, mesas retráteis, tem de tudo no mercado hoje em dia. É só você procurar. E eu realmente recomendo que você faça isso. E por fim, tem muita gente que vai falar pra mim assim, nossa, Gê, mas você deu algumas dicas aqui que são muito caras. Realmente, você fazer armários planejados é uma coisa cara, mas você sempre pode buscar as opções modulares que são mais em conta. Outra coisa que você pode fazer tranquilamente é planejar o seu espaço para ter uma parte de planejados, outra parte de modular, e aí misturar essas coisas desde que elas combinem. Ainda fazendo uma boa pesquisa, você consegue encontrar móveis de qualidade com preços acessíveis que você pode colocar no seu espaço. E tem coisa melhor? Uma coisa que cabe no seu bolso e cabe na sua microcozinha? Não tem, né? Então pesquise,
mãos à obra, e se você tiver alguma dúvida, você sempre pode mandar aqui pra mim que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui, inscreva-se no canal e compartilhe com os seus amigos e com aquela pessoa que está arrancando os cabelos na sua micro cozinha. E me fale se você quer saber mais sobre espaços micro. Vai ser um prazer falar dos outros lugares da casa e te ajudar a otimizar o seu espaço. Bom, acho que é isso. Beijo, gente! Tchau, tchau!